Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou iniciando o quarto diário da fertilização in vitro. Nesse diário eu vou trazer o resultado da minha imunohistoquímica e também eu diria que ele é um dos mais especiais, porque eu vou falar sobre o processo da transferência embrionária, porque sim, nós fizemos a transferência do nosso embriãozinho. E vou falar um pouquinho para vocês sobre os meus sintomas, o que está acontecendo, como que está sendo para mim, as minhas ansiedades, medos, enfim, vamos juntos nessa jornada. Bom, gente, eu vou iniciar o vídeo comentando com vocês sobre a biópsia do meu endométrio. Eu realizei, né, o exame da imunossoquímica, que é a biópsia, porque nós queríamos saber se eu estava com alguma endometrite, que é uma inflamação do endométrio, ou se as minhas células NK elas estavam altas. Eu sei, né, meio que por cima, sobre um pouquinho sobre as células NK, que todas as mulheres elas têm no corpo, né, ali na área do útero, porém, quando elas estão muito altas, elas são prejudiciais e aí ela não deixa com que o embrião se implante. Eu não consigo explicar com vocês, para vocês com detalhes, porque eu não entendo super bem sobre o assunto, tá? Eu expliquei mais ou menos da maneira que eu entendo. Enfim, nós percebemos que a minha imunohistoquímica, né, que é a biópsia do endométrio, ela veio assim perfeita, não tinha nenhuma alteração, estava tudo ótimo. E no vídeo anterior eu havia comentado para vocês também que eu estava com 2 bactérias, porém essas bactérias elas não estão presentes no meu endométrio. Elas estavam presentes no meu canal vaginal e não são bactérias que eu preciso me preocupar para a implantação do embrião. E por isso, né, meu médico, ele super me tranquilizou, falou, olha, Bianca, não compensa nós pegarmos e entupirmos você de antibióticos, mudar toda a sua flora vaginal, que hoje está perfeita para transferência, somente para nós combatermos essas bactérias que não estão fazendo mal agora. E assim, a partir do que ele falou e sabendo que eu não estava com a endometrite, que era a minha maior preocupação, nós decidimos partir para a transferência do embrião. E agora eu vou contar para vocês como foi tudo isso. Bom, gente, depois que a biópsia do endométrio ela veio sem alterações, nós decidimos iniciar o nosso preparo para a transferência embrionária. Eu gostaria de dizer aqui para vocês que esse processo foi super tranquilo, que eu não tive nenhuma intercorrência. Porém, claro que eu estava muito ansiosa para iniciar o preparo. E aí, por conta dessa ansiedade, a minha menstruação ela atrasou 5 dias. E assim, gente, a minha menstruação ela nunca atrasava, tá? Nunca. Ela sempre foi super regulada. E eu queria até dizer para vocês que eu tive um pingo de esperança em fazer um teste de farmácia que desse positivo, porém eu também sabia que uma gestação natural ela é impossível por conta que eu não tenho as 2 trompas. E me frustrou um pouco, né, porque ela não descia nos primeiros dias, por conta que eu tava à flor da pele. Porém, eu decidi que se eu não começasse a me acalmar e ficar tranquila, realmente ela iria atrasar ainda mais. Então eu decidi ficar tranquila, comecei a tomar chá de camomila, viver a minha vida, sim, pensando nesse sonho que é ser mãe, porém tentando viver um dia de cada vez, sabe? E deu super certo. A minha menstruação desceu quando eu comecei a ficar mais tranquila. E aí, a partir disso, nós iniciamos o nosso preparo para a transferência do embrião. E como que funciona? Eu comecei com um medicamento chamado Primogina, que eu tomava de 8 em 8 horas. Eu não sei explicar para vocês o que ele faz no corpo, porém eu sei que ele imita um hormônio que nós temos no corpo, que é o estradiol. Só que o que ele faz eu não sei explicar para vocês, tá bom? Bom, gente, além de tomar o Primogina, né, o estradiol, de 8 em 8 horas, eu também iniciei com uma alimentação super saudável. Então, desde que eu iniciei, na realidade, o processo de fertilização in vitro,
Eu cortei refrigerantes da minha vida, não tomo há muito tempo. Eu parei totalmente com o café, bebidas alcoólicas, doces. Eu tentei me limitar para no máximo 2 vezes na semana, né? E não comer uma quantidade grande de doces. Eu me limitava ali a um tabletinho, né? Uma fileirinha de uma barra de chocolate, mas eu não comia muito, tá? Então eu iniciei esse processo de alimentação super saudável. No almoço eu evitava a carne vermelha, porque eu sei que eu tenho endometriose e ela é inflamatória. Então eu tirei a carne vermelha, comia frango, ovo, eu comia arroz 7 grãos, né? Então eu fui tentando melhorar a alimentação para receber esse embriãozinho da melhor maneira possível. Então, quando eu iniciei o processo da transferência, eu já estava me alimentando bem. Porém, eu e meu marido, nós decidimos viajar justamente nesse período. Como era a última viagem que nós faríamos, né? Já profetizando juntos, somente eu e ele, de moto, porque nós gostamos muito de andar de moto e eu não vou andar mais por conta desse processo todo. Nós decidimos curtir um pouquinho o Campos do Jordão, fomos para lá e lá eu também tive uma alimentação super saudável. Para vocês terem noção, acho que eu comi um churros em uma noite, mas foi assim, uma alimentação super saudável, sabe? Enfim, gente, como eu estava falando, estava nesse processo, né, de preparo do meu endométrio, tomando o estradiol. Esse daqui, ó, é o remedinho que eu estava tomando. O nome dele é Primogina, tá? E eu estava, não, ainda estou tomando, porque se Deus quiser, eu tomarei até as 12 semanas de gestação, tá? Então, após os 10 dias tomando somente o Primogina de 8 em 8 horas, eu fui até a clínica que eu faço e que eu estou fazendo o processo da FIV. E aí lá nós fomos ver como estava o meu endométrio. Ah, e um adendo que eu queria comentar também é que eu comecei o suco da transferência 10 dias antes da minha transferência, tá? Se vocês quiserem, eu coloco a receitinha que eu estava usando aqui pra vocês. Enfim, fui na clínica e nós fomos observar como estava o meu endométrio. E aí nós percebemos que ele estava lindo, trilaminar, com 10 milímetros, assim, excelente. O mínimo é 7, se eu não me engano, e o máximo é 15, eu não tenho certeza, tá bom? Mas o meu ali tava em 10, que tava ótimo, maravilhoso. E aí nesse mesmo dia, o meu médico, ele pediu para que eu fizesse um exame de progesterona, porque a progesterona ela precisava estar abaixo de 1,2, para aí sim nós iniciarmos com a progesterona, que eu já mostro para vocês. Porque o que acontece? Se ela estiver acima de 1,2, significa que mesmo tomando estradiol, que bloqueia a ovulação, eu ovulei, né? Porque mesmo tomando esse hormônio, nosso corpo, vamos combinar que é uma caixinha de surpresas. E o meu deu 0,43, então estava ótimo. E a partir desse momento eu iniciei com a progesterona. Bom, gente, a progesterona eu iniciei 5 dias antes da minha transferência, tá? E como que funciona? A progesterona, que é essa daqui, ó, eu tô usando o Utrogestan. Eu colocava 2 cápsulas dessa via vaginal, de 12 em 12 horas, tá? E aí, a clínica que eu fiz, né, que eu estou fazendo todo o processo da FIV, eles me falaram o horário que eu precisaria iniciar a primeira aplicação, que era 2h30, porque a minha transferência seria 2h30. Então eu iniciei todo esse preparo da progesterona e um dia antes da minha transferência nós fizemos um novo exame de progesterona, porque dessa vez ela precisava estar acima de 10, tá? Então antigamente, como eu havia falado pra vocês, ela precisava estar baixinha, agora ela precisava estar muito alta.
e a minha deu 16, o que estava excelente, ótima para uma transferência. E aí, no dia 15/7/2025, nós fizemos a transferência do nosso embriãozinho lindo, maravilhoso, que está aqui na barriguinha da mamãe, que está sendo muito amado, muito cuidado para que dê tudo certo. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens desse momento lindo. Hoje eu tô me arrumando para o encontro mais lindo da minha vida. Hoje é o dia que eu vou encontrar o meu filho. Bom, gente, o momento da transferência do embrião foi lindo, foi mágico. E eu jurava que ia demorar muito. E não, gente, demorou assim 5 minutos, foi muito rápido. A minha médica, né, porque é um grupo de médicos que me atende, ela conseguiu colocar o catéter rapidinho, com uma super facilidade. E, enfim, nós transferimos um embriãozinho 4AA, é de D6, então ele não é de D5, ele é de D6, tá? E é isso, foi mágico, foi lindo. Quando eu entrei, o teto da sala, né, do lugar em que fizemos a transferência, ele estava cheio de estrelinhas, com uma música super calmante. Meus médicos, eles explicavam cada etapa, o meu marido segurando a minha mão. Eu chorei, eu confesso, pra mim foi um dos momentos mais lindos que eu vivi na minha vida, saber que o meu bebezinho estava sendo transferido para o lar que ele sempre deveria ter, que ele sempre deveria estar, sabe? Foi mágico, gente, foi lindo, foi perfeito. Eu chorava, eu ria, enfim, foi um mix de emoções. Bom, hoje eu estou no meu D6. Ou seja, fazem 6 dias que o nosso bebezinho ganhou um novo lar. Eu vou falar para vocês sobre enjoos, sobre sintomas, sobre tudo, tá? Bom, gente, eu dei uma pausinha aqui porque eu estava indo buscar o meu caderno. Ó, só para mostrar para vocês, eu fiz uma super organização para conseguir saber se eu tinha tomado a medicação ou não, porque assim, gente, no processo de transferência é super importante que a gente tome todas as medicações no horário certinho. Então, eu decidi organizar tudo, olha só. Então, tinha aqui o Primogina, os horários que eu tomo, o Trogestan e também as vitaminas que eu tomo, tá? Eu tô usando o... Peraí, que tá aqui. O Ogestan Pré. E eu também tô tomando essa vitamina aqui, de vitamina D, por conta que eu tinha feito um exame há um tempo atrás e a minha vitamina B, a minha vitamina D, ela não estava tão alta. E aí eu decidi complementar com uma vitamina, tá bom? Enfim, eu anotei aqui para vocês os sintomas. Então, no dia da transferência, no dia 15, foi super tranquilo, eu não senti cólica, eu não tive sangramento, eu não tive nada, a não ser medo. Gente, eu tinha medo de fazer xixi, e a minha médica, ela falou assim, Bianca, relaxa, o bebê não vai escorrer. E eu, assim, ficava com medo de tudo. Gente, imagina para evacuar, tá? Eu sei que o vídeo não tem esse intuito, mas imagina. Gente, eu tava assim, desesperada, tá? Enfim, voltando aqui.
No dia 16, eu tive cólicas leves, pontadas no lado direito, enjoo e tontura. Foi isso. E os meus seios, eles estavam um pouco doloridos. E aí eu ficava assim, gente, é impossível, né? Faz só um dia que esse bebezinho tá aqui. Eu sei que eu não deveria estar com todos esses sintomas. Porém, eu estava, gente. Eu não estava, assim, procurando. Eles vieram. E eu decidi anotar. Porém, eu acho que pode ser por conta da progesterona, tá? Porque a progesterona, ela também dá todos esses sintomas. Já no dia 17, eu tive muita dor no peito. Mas assim, gente, num nível, eu fui na casa dos meus pais esse dia e eu tava com uma blusinha. Eu não conseguia fazer nada, tudo doía, sabe? Tava muito dolorido o meu peito. E aí, durante a noite, eu fui dormir, eu não conseguia dormir com nada. E aí, ele ficou doendo mesmo sem nada. E assim, foi uma dor muito diferente. E eu tive algumas pontadinhas e coliquinhas só, no dia 17. No dia 18, eu não senti nada, nada, nada. E eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, como assim? Eu tive 2 dias seguidos de sintomas e no dia 18 sumiu. Eu tive um pouquinho de cólica e um pouquinho de sono, tá? Mas assim, eu não tive mais nada. Enfim. Dia 19. Dia 19 eu não tive nenhum sintoma, gente, também. Só cólica e muito sono. Muito sono, gente. Aí no dia 20, eu tive um sono assim, gente, absurdo, que eu nunca tinha tido da minha vida. Eu dormi de manhã, à tarde, à noite e dormi depois mais tarde, entendeu? É porque eu dormi no período da noite e aí, quando eu e meu marido realmente nos preparamos pra dormir, eu dormi. Eu não fiquei acordada. Então, assim, foi um sono extraordinário. Porém, eu iniciei com uma progesterona que era sublingual, porque eu não expliquei pra vocês sobre isso. Houve um erro de laboratórios, não da minha clínica. Eu fiz uma progesterona aqui em Jundiaí, porque eu moro aqui, e uma em Campinas. E aí, as duas deram divergência. Uma deu 11 e a outra deu 20. Porque eu fiz um exame de progesterona para medir a minha progesterona após a transferência. E aí, gente, eu fiz o uso dessa medicação, né, sublingual, porque de início os meus médicos, eles viram que a minha progesterona tinha caído para 11, eles falaram, vamos suplementar com a sublingual. E aí, eu decidi fazer no laboratório que eu sempre tinha feito, desde o início da FIV. E aí deu 20, antes mesmo de iniciar com a progesterona sublingual. Então, nós não sabemos se foi um erro de laboratório, enfim, eu não sei, porém a minha progesterona já estava alta. Mas eu decidi suplementar com a sublingual. Acho que ficou confusa essa parte, né, gente? Mas enfim. E aí eu acho que por isso que eu tive tanto sono, tá? Dia 21, que é hoje. Hoje, gente, eu não tive sintoma nenhum. Eu tô super tranquila. Porém, eu acho que eu estou grávida. Eu tenho em mim que eu estou grávida, sabe? Eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu rezei muito, orei muito. Enfim, gente. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Eu decidi que se eu estiver realmente grávida, né, e se der tudo certo, eu vou voltar aqui a conversar com vocês. Porém, daqui um tempinho, porque eu farei os vídeos contando para minha família. O meu marido já sabe de todo o processo e nós decidimos que nós queríamos saber juntos. Então, eu farei um teste junto com ele. Faremos nós dois juntos. E é isso. Aí eu venho contando tudo pra vocês. Porém, eu ainda tô muito ansiosa porque o meu beta é dia 24. Depois eu tenho outro beta pra saber se está dobrando no dia 26. Então ele precisa estar dobrando. E como é um período muito sensível por conta que precisa dar tudo certo, eu não vou ainda vir contar pra vocês tudo. Porém, eu sei que eu sou grávida, gente. Eu tenho em mim
que eu estou grávida. Então, é isso. Eu desejo do fundo do meu coração que esse bebezinho ele esteja se desenvolvendo, que ele esteja tendo todo o amor e carinho e aconchego, porque isso eu estou dando, eu confesso. E é isso, gente. E uma última coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Peraí. Bom, gente, em um dos vídeos passados, eu havia comentado com vocês que eu tinha feito uma caixa para o meu filho ou para minha filha. E eu venho hoje apresentar para vocês a tão sonhada caixinha. O meu marido que fez esse desenho lindo, olha só. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar um takezinho dele fazendo e enfim, tava com um pôr do sol maravilhoso nesse dia. E aqui eu estou guardando todas as coisas pro meu baby, ó. Eu coloquei esse colarzinho, que é um colarzinho que o meu marido tinha dado pra mim na nossa perda gestacional, né? E aí tem um sapatinho de bebê com teste, não vai dar pra ver, né? E tem aqui escrito, você vai sempre estar em mim. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu fiz um livro pro meu filho, gente. Peraí, eu fiz um livrinho. Deixa eu mostrar pra vocês. E esse livrinho aqui, olha só, conta a nossa história. Então aqui conta como o papai e a mamãe se conheceram. E aí conta que o papai e a mamãe tiveram o desejo de ter um filho. E aí esse filho, ele era tão amado por Deus que foi pro céu. Enfim, gente, conta toda a nossa história e depois conta o momento da transferência, o momento que ele veio para minha barriguinha. Enfim, gente, esse livro depois eu vou postar no meu Instagram, somente ele, porque eu acho que é um dos livros mais lindos e meu filho vai entender todo o processo e como ele foi desejado e amado desde sempre. Enfim, além do livrinho... eu fiz vários modelos, gente. Eu fiz esse daqui. Eu fiz um modelo grande. Enfim, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu tenho um ateliê na minha casa, que daqui a pouquinho não vai ser mais ateliê, porque vai ser o quarto do bebê. Enfim, nós temos um ateliê e eu consegui produzir tudo isso aqui. Bom, além disso, eu tenho a minha pulseirinha, né, da transferência do embrião. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá escrito aqui, ó. Transferência embrionária. Eu trouxe a touquinha e a máscara que eu usei no dia. E eu trouxe a fotinho do meu... E eu trouxe, não, deixei aqui a fotinho, a primeira foto do meu baby, olha só. Essa é a primeira foto do nosso bebê. E tem uma biografia que eu fiz da mamãe e do papai para o nosso filho saber um pouquinho sobre nós. Enfim, gente, essa é uma caixinha que eu montei para o nosso filho, para ele perceber o quanto ele foi amado, desejado, planejado, e é isso. E além disso, eu coloquei também aqui, olha só, eu coloquei aqui as injeções sem agulha, é claro, para ele saber como foi todo esse processo, que não foi fácil. Coloquei a caneta que nós usamos de medicação e eu acho que esse aqui é um dos mais importantes. Eu e meu marido, nós fizemos uma carta para o nosso filho, olha só. Essa daqui, aí tem a minha parte, tem a parte do papai. E é isso. Depois, quando ele crescer e entender um pouquinho desse mundo, ele vai poder ver essa caixa e mostrar para os filhos, para os netos, enfim. E eu coloquei também essa cartinha que o meu marido fez para mim em um dia que eu não estava bem, e ele escreveu assim: amor, sei que você será a melhor mãe do mundo. Tenho certeza que escolhi a melhor pessoa do mundo como esposa e futura mãe do meu filho. Formaremos uma linda família.
E aí ele colocou aqui, não dá pra ver. Gente, é a moto dele. Sim, é a moto dele. Ele e o nosso bebê, que ele tem certeza que vai vir um menino. Eu já falei pra ele que vai vir uma menina. Eu tenho certeza. Enfim, gente, esse vídeo ficou super longo, né? Mas é um vídeo de muito amor, muita esperança, muito desejo, muita alegria. E é isso. Eu espero que nas cenas dos próximos capítulos eu venha aqui comemorando pra vocês que esse bebezinho, ele tá aqui e daqui a pouquinho estará nos meus braços. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.